Alô, comunidade! Esse é o ICL Urgente, o programa que traz todos os dias, de segunda a sexta, um resumo com análise e informação a quente das principais notícias no Brasil e no mundo. Eu sou o Rodrigo Viana e sempre comigo aqui a atualização de notícias, dessa vez não com a Laura Couto, mas com o Bruno Concílio, nessas 2 semanas com a gente, direto da redação do ICL. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde para todo mundo que está assistindo nos canais de Instituto Conhecimento Liberta e Eduardo Moreira no YouTube. E muito boa tarde para você que está nos ouvindo nas rádios ao redor de todo o Brasil. Não esquece de dar o like na nossa transmissão, se inscrever e comentar da onde você está assistindo, que eu estou de olho aqui no chat do YouTube. E é isso, vamos nessa, Rodrigo. Vamos nessa, uma terça-feira, dia 6 de janeiro de 2026, uma terça-feira com bastante notícia. Boa tarde para você que mora nesse continente em que fica cada vez mais claro o vale tudo de Donald Trump. Não era amor, era cilada. Não era droga, era o petróleo mesmo, como todo mundo já sabia. Os Estados Unidos voltaram atrás na acusação infundada de que Nicolás Maduro era o chefe do cartel de Los Soles. Aliás, essa foi a justificativa para prendê-lo. Mas até as autoridades norte-americanas perceberam que não teriam como comprovar, até porque, nós vamos explicar mais tarde, esse cartel simplesmente não existe. É uma espécie de gíria para se referir à corrupção, à troca de favores, envolvendo até narcotráfico. Mas não existe o cartel de Los Soles. Donald Trump acusou Nicolás Maduro de participar e de liderar esse cartel e agora estão voltando atrás. Vão ter que arrumar um outro motivo para acusar Maduro. Não podem dizer, ele está sendo preso porque ele era presidente de um país que tem muito petróleo. Aí não dá, né? Mas é significativo, né, que tenham voltado atrás nessa acusação. Daqui a pouco vamos trazer os detalhes aqui ao vivo no ICL Urgente. Vamos passar aqui pelas notícias do Brasil. Caiu da cama e bateu a cabeça. O ex-presidente Jair Bolsonaro sofreu uma crise na madrugada enquanto dormia. Ele caiu, bateu a cabeça num móvel na cela, lá na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, onde está preso cumprindo pena por chefiar a organização criminosa que tentou dar um golpe de Estado no Brasil. O Bolsonaro foi encontrado no chão da cela pela ex-primeira-dama Michele, que chegava para visita. Você sabe, né? O Moraes autorizou visitas automaticamente, ela pode ir todos os dias. Chegou e disse que viu o Bolsonaro caído no chão. O cirurgião Cláudio Birolini, responsável pela saúde do ex-presidente, disse agora há pouco para a CNN que Bolsonaro sofreu um traumatismo craniano leve. O episódio desta terça-feira ocorre dias depois de Bolsonaro receber alta, né? Após passar por procedimentos médicos entre Natal e Ano Novo para tratar uma hérnia e depois um quadro de soluços, um quadro interminável de soluço. Então, a saúde dele é cada hora uma coisa, né? Ele ficou aí uma semana fora da cadeia no hospital, agora bate a cabeça, já pediu para voltar para o hospital, né? Por enquanto, o Alexandre de Moraes não deu autorização. O filho, Carlos Bolsonaro, o Carluxo, fez um post sobre o episódio nas redes sociais. É um daqueles posts típicos do Carluxo. A gente separou um trecho, que era grande, hein? A gente separou um trechinho aqui. Então ele conta, né, que ficou sabendo, posteriormente conversei com Michele Bolsonaro, que estava nitidamente e de forma compreensível muito apreensiva, pois ao conversar com ele soube que caiu na madrugada após um possível pesadelo, mas ele não soube informar o horário nem como aconteceu. A polícia só percebeu que o fato havia ocorrido ao destrancarem a porta do quarto e encontrarem o velho atordoado. Então aqui é uma informação diferente, que não foi a Michele que encontrou o Jair atordoado, foi a polícia. A Michele foi a primeira a ser informada pela polícia, diz o Carluxo. Como eu falei, o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, ainda não autorizou a transferência de Bolsonaro para o hospital. Chama atenção isso aqui, né? O velho atordoado. Ele admite que o pai dele está atordoado, mas pode ser por outros motivos. Pode não ter sido a queda que deixou o Jair atordoado. Ele está atordoado faz tempo. Aquele episódio da tornozeleira mostrou que ele já estava profundamente atordoado. Mas vamos ver, né? O Alexandre de Moraes, para autorizar a transferência de novo para o hospital, está exigindo um laudo médico. A gente segue acompanhando o caso.
tem muito repórter, muito jornalista em frente à sede da Polícia Federal. Voltamos com a atualização a qualquer momento sobre o estado de saúde do Bolsonaro, ou no ICL Urgente, ou logo depois no N2. Ainda Brasília. Um trabalho longo pela frente. O presidente Lula voltou hoje ao Distrito Federal com uma das principais missões de 2026. Tentar mediar a solução para esse enfrentamento entre Venezuela e Estados Unidos. Bruno Concílio tem mais informações, mais detalhes para trazer para a gente. Bruno. Rodrigo, é isso mesmo. Lula mal voltou de férias e já tem muita coisa a resolver. O presidente estava de recesso há 2 semanas na cidade de Mangaratiba, no Rio de Janeiro, para as comemorações de Natal e Ano Novo. O Lula chegou a Brasília no mesmo dia que acontece a reunião extraordinária da Organização dos Estados Americanos. Mas não significa que o presidente vai cair de paraquedas na crise internacional entre Estados Unidos e Venezuela. Isso porque, antes de chegar em Brasília, o Lula conversou com a presidente interina da Venezuela, a Delcy Rodrigues, no sábado. Isso logo após o sequestro de Nicolás Maduro. O Lula queria entender melhor como estava o clima do país após a agressão. A questão que fica agora é, o Lula ele vai realmente ligar para o Trump depois, Rodrigo? Essa é uma boa pergunta, Bruno, mas você resumiu bem aí. O Lula estava acompanhando tudo desde Mangaratiba, que fica ali no litoral fluminense, no sul do estado do Rio de Janeiro. Estava acompanhando os episódios aí envolvendo o sequestro de Nicolás Maduro, todos os absurdos falados por Donald Trump. Agora, já em Brasília, Lula vai tentar atuar de maneira mais efetiva. Ele conversou com a presidenta interina, a vice Delcy Rodrigues, que tomou posse, né? Como a gente já sabe, tomou posse no cargo oficialmente nesta segunda-feira ontem. Vamos acompanhar e ver se o Lula tem condições, porque também ligar para falar o quê para o Trump? Exijo que você retire da cadeia o Nicolás Maduro? O Trump está nem aí. Então, é uma situação bastante complexa, bastante complicada em ano eleitoral. Nos bastidores do Palácio do Planalto já se diz que vai ter algum impacto na eleição. O Lula tem que agir com muito cuidado. Eu tendo a achar que, da maneira como isso aconteceu até agora, vai prejudicar mais a extrema-direita. Eles foram muito afoitos de novo, como já tinham feito no episódio do tarifaço, agora saíram comemorando a prisão de um presidente de outro país. É claro que os radicais bolsonaristas gostaram, mas a turma aí do meio do caminho, que não é muito petista nem bolsonarista, acha estranho isso. Você comemorar a prisão de um presidente, a intervenção internacional na Venezuela, a pessoa sabe, se permitir isso vale tudo e não é bom. Então, eu acho que se o Lula souber manobrar bem nos bastidores, falando ou não falando com o Trump, ele pode tirar vantagem na disputa eleitoral com a extrema-direita, mas é um momento muito delicado, porque o Trump mostra que vai interferir, e vai interferir na eleição brasileira também. Se ele é capaz de entrar em Caracas e tirar um presidente de lá, imagina que ele não pode fazer usando redes sociais alinhadas à extrema-direita na eleição brasileira. Então, é um momento bastante delicado, realmente. Bom, o Bruno falou agora há pouco, né, que o Lula volta a Brasília no mesmo dia em que ocorre a reunião da OEA, Organização dos Estados Americanos. Nesta reunião, o Itamaraty subiu o tom contra a invasão de Donald Trump e chamou a prisão de Maduro de sequestro. Chamou pelo que ela é realmente. Vamos conferir um trecho da fala do diplomata brasileiro na reunião da OEA. Vamos lá. Os bombardeios no território da Venezuela e o sequestro do seu presidente ultrapassam uma linha inaceitável. Esses atos representam uma afronta gravíssima à soberania da Venezuela e ameaçam a comunidade internacional com um precedente extremamente perigoso. O edifício multilateral, apesar de suas imperfeições, constitui o único instrumento disponível para assegurar racionalidade, igualdade e justiça entre as nações. Se perdermos isso, senhor presidente, perderemos não só a independência, mas também a dignidade nacional. E seremos coadjuvantes na definição de nosso próprio destino. A força do argumento cederá lugar ao argumento da força. As relações de cooperação podem transformar-se em meras relações de subordinação. Assistiremos, assim, ao colapso da ordem internacional erigida após a Segunda Guerra. A desordem que ocupará o vácuo será ainda mais injusta, violenta e opressiva, pois tenderá a ser regida pela lei da selva, sem qualquer tipo de contenção. O diplomata brasileiro, até foi uma falha nossa, depois precisamos dar o nome correto do diplomata, que fala em nome do Brasil, mas ele usa aquele termo que o Lula já havia usado, o presidente, na primeira nota, dizendo que a ação de Trump ultrapassou a linha aceitável, e depois usou a palavra sequestro
para classificar o que aconteceu, né? E lei da selva, eu diria lei de Washington, que na selva a gente não vê coisas tão graves como foram feitas aí pelo presidente dos Estados Unidos. De qualquer maneira, a nota de Lula começou num tom mais baixo. Hoje o Brasil na OEA fala num tom um pouquinho acima, talvez percebendo que estava ficando muito para trás na média das reações a esse absurdo cometido por Trump. A intervenção de Donald Trump na Venezuela não foi bem vista pela comunidade internacional. O escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para Direitos Humanos, é o nome desse organismo, se manifestou nesta terça-feira e disse que a ação militar é uma violação do direito internacional que torna o mundo menos seguro. Temos aqui um trecho do documento da manifestação da porta-voz do escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para Direitos Humanos. É evidente que a operação minou um princípio fundamental do direito internacional. Os Estados não devem ameaçar ou usar a força contra a integridade territorial ou a independência política de qualquer outro Estado. Longe de ser uma vitória para os direitos humanos, a intervenção prejudica a estrutura da segurança internacional e torna todos os países menos seguros. Isso transmite a mensagem de que os poderosos podem fazer o que bem entenderem. Importante, a fala de Ravina, a representante do Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos. Vai se consolidando essa ideia, portanto, de que Trump não agiu para defender liberdade, democracia e direitos humanos, mas para defender os interesses e a economia dos Estados Unidos, e está sendo criticado. É legítimo defender os interesses e a economia dos Estados Unidos, mas é ilegítimo usar a força, invadir um outro país e sequestrar um presidente, que você goste ou não goste dele, para defender os interesses dos Estados Unidos. Bom, vamos falar agora da presidenta interina da Venezuela. Delcy Rodrigues, como a gente viu no ICL Urgente, nós mostramos, tomou posse ontem como presidenta interina, ela que era vice do Nicolás Maduro. A gente já mostrou a posse, o momento em que ela faz o juramento. Mas ainda não tínhamos assistido o vídeo com o discurso da Delcy, que repercutiu muito hoje, terça-feira, nas redes sociais. É significativa a maneira como ela se refere a Nicolás Maduro. Vamos assistir, na volta eu comento rapidamente. Vamos lá. Vengo con dolor por el secuestro de dos héroes que tenemos de rehenes en los Estados Unidos de Norteamérica. El presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente, primera dama de este país, Cilia Flores. Vengo con dolor, pero debo decir que vengo también con honor a jurar en nombre de todos los venezolanos y en nombre de todas las venezolanas, vengo a jurar por nuestro padre libertador Simón Bolívar, que es guía y faro histórico del porvenir de Venezuela, cuya sangre libertadora corre por las venas de los venezolanos y de las venezolanas. Juro por el comandante Hugo Chávez. Então você repara que ela chama, lá no comecinho, né? Ela chama Nicolás Maduro e a esposa, também sequestrada, de heróis da pátria e coloca no mesmo patamar de Simão Bolívar e Hugo Chávez. Então, aquele discurso de que a Delcy fez acordo com o Trump para tomar posse e, portanto, já traiu Maduro. Não é bem assim, é que ela está no fio da navalha. Ela não pode confrontar os Estados Unidos, porque senão vão lá e sequestram ela também. E tem que, de outro lado, se mostrar fiel ao Maduro, porque o chavismo, a verdade é essa, gente. Tem muito apoio na Venezuela. Sequestraram o Maduro e o que tem de povo na rua não é a oposição comemorando, mas são chavistas protestando, e o discurso da Delcy é nessa mesma linha, né, de louvar o Nicolás Maduro. Mesmo com a posse, a situação dela é complicada, hein? A nova presidenta deve ficar no cargo, disse o Trump, apenas se cumprir as exigências apresentadas pelos Estados Unidos. No nosso portal, temos uma matéria mostrando quais seriam estas exigências, nos bastidores, é claro. Ninguém falou oficialmente. Está aqui, ó. Trump apresenta a lista de exigências para o novo governo da Venezuela. Entre elas, acabar com o apoio para Cuba, que a Venezuela mandava petróleo para Cuba, ou manda. Expulsar os iranianos e outros atores indesejados da Venezuela. Fechar o abastecimento de petróleo para adversários dos Estados Unidos, especialmente a China. E abrir o mercado de petróleo para as empresas estadunidenses. Esse aí é o principal ponto.
A lista foi revelada com exclusividade pelo site Politico e não fala em eleições, em direitos humanos, em democracia. É petróleo, geopolítica, geopolítica e petróleo. É isso que interessa e por isso Maduro foi sequestrado. Trump, claro, não está se importando muito com democracia. Ainda sobre Venezuela, isso aqui é muito importante, gente. O Departamento de Justiça norte-americano recuou da alegação de que Nicolás Maduro seria o líder de um cartel de drogas chamado Cartel de los Soles. As informações são do The New York Times. Não é jornal russo, não é jornal comunista. É o The New York Times. Bruno tem mais informações sobre isso. Rodrigo, parece que o governo Trump tem total liberdade de inventar uma mentira para prender alguém, né? Mas enfim, essa alegação remonta a uma acusação formal de 2020 contra Maduro, elaborada pelo próprio Departamento de Justiça norte-americano. A história é o seguinte: em julho de 2025, o Departamento do Tesouro designou o suposto Cartel de Los Soles como uma organização terrorista. Em novembro, o próprio Marco Rubio, secretário de Estado do governo Trump, ordenou que o Departamento de Estado fizesse a mesma coisa. Mas a questão aqui, segundo especialistas ouvidos pelo The New York Times, Cartel Los Soles se trata, na verdade, de um termo genérico, coloquial, como se fosse uma gíria, criado pela mídia venezuelana na década de 90, para se referir a autoridades corruptas por dinheiro do narcotráfico. E no sábado, após o sequestro do Maduro, o Departamento de Justiça divulgou uma acusação reformulada que admitiu esse ponto. Então, assim, parece até uma piada de mau gosto, né, Rodrigo? É um negócio que não dá para muito entender, assim. Não, dá para entender, porque eles precisavam de uma desculpa para prender o Maduro. E aí, qual foi a desculpa? Ele é chefe de um cartel. Agora, retiraram da acusação esta afirmação peremptória, assim, clara. Ele é chefe do cartel de Los Soles. Não, substituíram por algo mais indireto. O Maduro, estando no poder, favoreceu o uso do dinheiro do tráfico numa rede clientelista de políticos, traficantes, mas sem dizer exatamente que ele é chefe de cartel. Então voltaram atrás, é um passo atrás, porque iam ficar desmoralizados, não teriam como provar isso no tribunal. Então voltaram atrás, o que de certa maneira enfraquece a acusação e mostra como era apenas uma desculpa para prender, sequestrar Nicolás Maduro e assumir o controle do petróleo, o que ainda não aconteceu, eles estão tentando. Vamos ver se a Delcy Rodrigues vai entregar ou se vai conseguir resistir. É nesse ponto que nós estamos. Pessoal, vamos agora assistir, é muito importante a parceria do ICL com a Telesur, uma emissora que funciona com sede em Caracas, tem correspondentes em toda a América Latina e faz uma cobertura que não tem nada a ver com essa cobertura midiática, por exemplo, dos jornais brasileiros. São mais a favor do Trump do que o New York Times, como a gente acabou de ver, né? A Telesur preparou, através da repórter Andréa Romero, uma matéria mostrando como está o clima lá na Venezuela. A gente vai assistir um trecho agora, está legendada. Vamos lá, ao vivo aqui no ICL Urgente. Vamos lá. El rechazo a la agresión militarista se hace sentir en las calles. La población denuncia con lágrimas en los ojos que la acción de Estados Unidos no solo atenta contra la figura presidencial, sino que vulnera la integridad de toda la nación sin distinciones políticas. Estamos en un sentimiento nacional, un sentimiento patriótico. Nos secuestraron a nuestro presidente, nos secuestraron a nuestra primera dama, mataron civiles, mataron militares, señores, mataron gente que no sabemos que es chavista o eran opositoras, ¿entiendes? Ahí se tiene que dar cuenta que las balas no son para los chavistas, los misiles no son para los chavistas. Tras la juramentación de la Junta Directiva Parlamentaria, el diputado Nicolás Maduro Guerra enfatizó que la mejor forma de responder a la agresión es mantener el país en marcha. Ellos quieren que nos paralicemos. A nadie le conviene que Venezuela se paralice. Ni a propios ni a extraños. Ni a chavistas ni no chavistas. Ni a venezolanos ni a extranjeros. Nos conviene que Venezuela avance. Nos conviene que Venezuela se abra a la producción. Al fin. Consolidando la unidad. Consolidando la paz. Consolidando la Venezuela productiva. Vamos a ver a Nicolás Maduro pisando Caracas nuevamente e a Cília Flores. Essa fala final do filho de Nicolás Maduro resume muito o que está tentando fazer a presidenta interina, a Delcy Rodrigues. O filho do Maduro disse nesse ato aqui em Caracas:
o melhor que nós podemos fazer é não deixar a Venezuela parar. Então a Delcy Rodrigues tenta negociar, né, dá a entender que está negociando, e negociou mesmo, tem informações de que ela conversou com os Estados Unidos, para não permitir a paralisação da economia. E os chavistas estão na rua, né? Durante a matéria até passou um trecho de um chavista muito emocionado, estava difícil entender o que ele falava, mas ele falava em sequestro, né? Sequestraram o nosso presidente, mataram gente, mataram civis, mataram seguranças que protegiam o casal. E ele diz, esses seguranças eram chavistas ou estavam lá? Era gente que estava lá cumprindo a sua tarefa como soldado, porque mataram alguns cubanos e mataram muitos venezuelanos no ataque. Então, o chavismo está na rua, as pessoas dizem, o Maduro era um ditador que não tinha mais apoio de ninguém. Não é verdade, hein? A gente está vendo aí nas ruas que tinha e tem muito apoio. Será que é majoritário? Tem 60% do país, como tinha o Hugo Chávez? Talvez não. Mas tem muito apoio. Para os Estados Unidos é impossível invadir e ocupar a Venezuela. Eles podem fazer ações pontuais ou estrangular a economia. Por isso que a Delcy Rodrigues tenta negociar, para não se deixar estrangular economicamente. Eu vou partir aqui para mais um ponto, pessoal. Eu vou para o ponto número 10 aqui do nosso roteiro, falando sobre a oposição na Venezuela, né? Porque você viu aí que o filho do Maduro disse, não interessa paralisar o país, nem a oposição quer isso, quer paralisar a economia, né? Então, há um grande revés para a oposição oficial da Venezuela. Estamos falando da Maria Corina Machado, que foi construída como um personagem, ela não existe mais como uma força política lá na Venezuela. Há um gostinho muito amargo no núcleo político ligado a Maria Corina, que ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Bruno explica melhor para a gente o que é que está acontecendo. O Trump rifou a Maria Corina, diz que ela não assume o poder. Explica melhor o que está acontecendo com a oposição lá na Venezuela, Bruno. Rodrigo, essa galera se iludiu muito achando que Trump ia entregar a Venezuela de bandeja. Por fora, o núcleo da oposição celebra o sequestro de Maduro e elogia tudo que o Trump diz. Mas por dentro é outra história. A grande parte dos seguidores de Corina Machado estão incomodados com as falas do presidente dos Estados Unidos. E a variação de que tudo que pode acontecer daqui em diante é uma grande dúvida. Agora, entre todos os absurdos que Trump disse, o que mais doeu foi o fato do presidente ter dito que Corina é uma mulher muito legal, mas que não tem o respeito necessário para liderar a Venezuela. É legal para fazer aí barulho, para ir lá receber o Prêmio Nobel da Paz. Aliás, nem isso, hein? Porque dizem que o Trump ficou magoado, porque a Corina ficou com o Prêmio Nobel e o Trump queria o Prêmio Nobel da Paz. A verdade é que nenhum dos dois merece, nenhum dos dois merecia, e esse Prêmio Nobel da Paz se desmoraliza ao ser entregue para uma pessoa como essa, Maria Corina, que já participou de manifestações e de golpes na Venezuela, de golpe de Estado contra o Hugo Chávez em 2002. E agora colhe o gosto amargo de não ter sido indicada para ocupar o poder. Ela achou o Trump dá o golpe e entrega para mim. Ficou a ver navios. Lembra um pouco a oposição depois do golpe de 64 aqui no Brasil, né? A UDN pediu golpe. A hora que derrubaram o João Goulart, quem assume? Os militares. E o Carlos Lacerda e a turma dele foram jogados fora. Pessoal, vamos falar aqui de notícias, voltar ao Brasil. Notícias importantes que o ICL acompanha com muito cuidado. Novos capítulos do caso Banco Master. A bola da vez é o embate entre Banco Central e o Tribunal de Contas da União. Opa, aí você fala, que confusão é essa? É o seguinte, o Banco Central entrou com um recurso contra a decisão de um ministro do Tribunal de Contas da União, chamado Jonathan de Jesus, que determinou uma inspeção no Banco Central, com foco nos procedimentos que levaram à liquidação do Banco Master. Então é o TCU, em vez de apoiar a liquidação de um banco que fez fraude, está querendo investigar o Banco Central, que tomou a decisão correta. Então é muito grave. Esse Jonathan de Jesus aí me parece um nome central para entender o que está acontecendo. O Banco Central argumenta que o regimento interno do TCU exige que decisões sobre inspeções sejam tomadas de forma colegiada pelas câmaras do tribunal e não de maneira monocrática só por um ministro. Eu repito, guarde esse nome, Jonathan de Jesus, que de Jesus não tem nada, tá? É o Jonathan de outro lado, não é de Jesus. No meio desse imbróglio, um detalhe pouco falado, o passado político desse tal de Jonathan. Olha, ele foi deputado, né, federal por Roraima por 4 mandatos, é super ligado ao Centrão.
ele, como deputado, caiu na malha fina de Flávio Dino, daquelas emendas parlamentares suspeitas. Então é um sujeito suspeito de manipular emendas que está no TCU querendo reverter a liquidação do Banco Master. Picaretagem. Parece, né? Além disso, Jonathan chamou a atenção ao arquivar no TCU um processo contra Hugo Mota. Contra Hugo Mota. Então está envolvido com Hugo Mota, com o Centrão, com tudo que não é legal. Se você quiser mais detalhes sobre isso, você pode, né, ver a reportagem da nossa colega Amanda, que está lá no site do ICL Notícias, com todos os detalhes sobre o perfil. Quem é o ministro do TCU que quer reverter a liquidação do Banco Master? É esse aí. Vai lá, vale muito a pena. O ICL, por enquanto, que eu tenha visto, é o único que está fazendo essa leitura e mostrando o perigo de um homem como esse aqui usar a caneta e as suas alianças com o Centrão para desfazer a liquidação do Banco Master. Super importante a gente estar de olho. Pessoal, nova dança das cadeiras no governo Lula, hein? Ricardo Lewandowski deve deixar o Ministério da Justiça agora no começo de 2026. Ele já comunicou a interlocutores próximos e ao próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva a disposição de sair, alegando motivos pessoais e a avaliação de que cumpriu já o seu ciclo à frente da pasta. Nos bastidores, a saída de Lewandowski é tratada como iminente e já tem data no radar, 9 de janeiro, também conhecido como, hoje é dia 6, 7, 8, sexta-feira. Então, aposta-se que na sexta-feira o Lewandowski possa sair do governo. Caso isso aconteça, o comando da pasta pode ficar interinamente com o secretário executivo Manuel Carlos de Almeida Neto. O Lewandowski sairia, seria o primeiro, e depois vários outros ministros vão sair para concorrer às eleições de 2026. O Lewandowski não. Provavelmente volta para a banca de advocacia, né, ou para dar aulas, palestras, ele que foi um professor durante muitos anos na Faculdade de Direito da USP. Então está feito aí o registro, até sexta-feira deve haver troca no Ministério de Luiz Inácio Lula da Silva. Queria agradecer a participação do Bruno Concílio, né, com as atualizações de notícias mais uma vez. Obrigado, Bruno. Obrigado, Rodrigo, e até amanhã, hein? É isso, até amanhã o ICL Urgente volta com mais notícias. Olha, eu queria dizer para vocês o seguinte, o ICL está na final do maior prêmio da internet, o chamado Prêmio IBEST. Aqui, ó, você pode votar. Você vota em icl.com.br/IBEST. O prêmio reúne a indicação de especialistas e também o voto popular, tem as duas coisas. É uma lista inicial feita por especialistas e depois o voto da comunidade do ICL é super importante para que a gente possa avançar e ganhar mais uma vez, né? O ICL, em 2025, chegou na final e agora está disputando o bicampeonato na categoria Portal de Notícias e Jornalismo, como está aqui na tela. Repito, você pode ajudar votando icl.com.br/IBEST. Pessoal, o N2 vem aí com a atualização de notícias da Venezuela, do Brasil, o Bolsonaro, a saúde do Bolsonaro que bateu a cabeça. O pessoal está dizendo assim, o Bolsonaro caiu de maduro da cama, né? É a chamada do N2. Gabi Varela, Chico Sá, daqui a pouco eu estarei por lá. E o ICL Urgente volta amanhã. Obrigado, até mais. Em 2025, o ICL esteve com você todos os dias, do começo ao fim do dia. Presente para ensinar, com grandes professores, entregando repertório, critério e capacidade de análise. Para ler o mundo com mais profundidade e se posicionar com mais consciência. Presente também para entreter, provocar reflexão com os melhores documentários que só a independência do ICL pode garantir para você. Histórias que ampliam o olhar sobre as disputas do presente e te permitem entender o mundo para além da superfície. Nosso jornalismo independente existe para organizar a realidade com apuração, ética, responsabilidade. E levar informação confiável e verificada para todos os cantos do mundo. O ICL existe porque a gente acredita que só o conhecimento é a chave para a verdadeira liberdade. E que entender o mundo é o primeiro passo para transformar a forma de agir nele. Acesse icl.com.br e descubra que o conhecimento liberta. Aprenda com os melhores professores, assista aos melhores documentários do mundo e apoie o jornalismo independente. E coragem, porque 2026 está batendo a porta.
E a gente precisa de coragem para encarar. O ICL completou 5 anos levando informação de qualidade, reflexão e conhecimento que transformam vidas. E essa história não é feita sozinha. Ela é construída junto com nossos parceiros de todo o Brasil. Cultural FM 2 de ICL. Com você, onde você estiver. Passando para agradecer a grande parceria que temos com o Instituto Conhecimento Liberta. Obrigado pela parceria que realmente liberta. A nossa parceria aqui em retransmitir o conteúdo do M1 foi um golaço, gol de letra, que venham muitos anos para nós. Um forte abraço a todos. Salve, camaradas do ICL! Vamos crescendo juntos aí nessa grande parceria e esperamos que venham mais muitos e muitos anos pela frente. Conhecimento liberta. E é por isso que nós temos essa parceria, para expandir esse conhecimento. E nós estamos juntos nesse processo e nessa... São vozes unidas em uma rede que cresce a cada dia, levando informação livre e independente para milhões de brasileiros. E você, que tem um canal no YouTube ou uma emissora de TV, pode se juntar a nós. Retransmita o sinal do ICL e leve transformação para a sua audiência. ICL, 5 anos de informação que liberta. E juntos, vamos muito mais longe.